Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, domingo, dia 12 de abril. Estamos em casa, mas eu consinto a você um bom domingo. Que Deus esteja nos abençoando nessa administração, nos abençoando em todo esse dia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos, que é o nosso texto de estudo de hoje. E quero convidar você também a estar orando ao Senhor comigo nessa hora. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela noite de sábado tranquila que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela manhã de domingo. Obrigado, Senhor, porque em família aqui podemos ouvir a Tua palavra, estudar a Tua Sagrada Escritura, Pai. Obrigado, Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Semana passada nós estudamos aqui o livro de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 47. Estudamos acerca das evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje estudaremos o livro de Atos, no capítulo 3. Estaremos estudando sobre o tema a manifestação do poder de Deus. Atos 3, do 1 até o verso 26. Nosso objetivo é apresentar o propósito da manifestação do poder de Deus no meio da sua igreja, demonstrar que a mensagem dos primeiros pregadores do Evangelho era fundamentada na Escritura, centrada na pessoa de Jesus Cristo, que chamava o homem ao arrependimento. Nós ministramos em cima desses objetivos há 2 domingos passados, há 2 domingos atrás. Atos, capítulo 3, verso 1, o texto começa assim: Pedro subiu ao templo para a oração da hora nona. Lucas agora faz uma transição entre a vida da igreja primitiva, era uma igreja que tinha muitas evidências de ser cheia do Espírito Santo, e agora passa a falar do exemplo de vida do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Pedro e João eram colunas da igreja, eram líderes que oravam. A igreja de Jerusalém era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na oração, porque tinha uma liderança que também orava, uma liderança que perseverava na oração. A igreja que abalou o mundo, a igreja que era cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tinha líderes que oravam, era uma igreja que tinha vida de oração diante de Deus. Hoje nós procuramos métodos, procuramos fórmulas, procuramos formas, procuramos todo tipo de estratégias, mas precisamos olhar para a igreja de Atos, precisamos olhar para a igreja de Jerusalém, para entender o que estava acontecendo lá, o que aconteceu naqueles dias e o que está acontecendo com as nossas igrejas hoje, com a igreja brasileira de uma forma geral. Copiamos tudo, copiamos todos, métodos, estratégias, até a maneira de outras pessoas pregarem, a forma de cantar o louvor, a cor que pinta a igreja. A gente copia cor de igreja, a gente copia as luzes da igreja. O meu desafio, penso que esse não seja o meu, mas o desafio do Senhor, é que nós copiemos a igreja de Jerusalém nos primeiros dias, cheio do Espírito Santo aqui. Bom, esse texto de Atos capítulo 3, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte do texto vai falar do milagre. O milagre, o primeiro grande milagre efetuado por mão dos apóstolos após a ascensão de Cristo ao céu e derramado do Espírito Santo. A palavra diz para nós aqui em Atos, capítulo 3, versículo 1 e 2, a palavra diz: Pedro e João subiram ao templo para a oração. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O dia do judeu começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então, quando ele fala assim, hora terceira, hora sexta, hora nona, hora terceira era às 9 horas da manhã, hora
sexta era meio-dia e a hora nona era às 15 horas, ou 3 horas da tarde. Então, quando diz que Pedro está indo ao templo na hora nona, junto com João, está indo ao templo para a oração das 15 horas, nossas 15 horas aqui no Ocidente, Eles entendiam, lógico, que o Senhor ouvia a oração feita a qualquer hora. Não há uma questão supersticiosa aqui não. E eles orarem nesses 3 horários porque eram horários que a espiritualidade estava mais aberta a receber, que a divindade estava mais solícita em atender os pedidos. Né? O judeu tinha 3 horas específicas para orar no dia. Era a disciplina do judeu. Orava às 9 da manhã, orava ao meio-dia e orava às 15 horas, às 3 horas da tarde. Não é uma questão de superstição, é uma questão de disciplina. Eles estabeleceram isso e passaram a orar nesses horários por uma questão de disciplina. E chama-nos a atenção isso daqui, porque o apóstolo João agora é cristãos, seguidores de Cristo, não mais presos aos rudimentos da lei, mas eles preservaram essa disciplina, entenderam que ter disciplina é importante, ser disciplinado é importante. Isso cabe para nós de exemplo, porque nós somos muito disciplinados. A nossa vida devocional é ruim, porque nós somos ruins de disciplina. Não sei se isso é um problema do latino, enfim, mas nós somos muito ruins de disciplina. Nossa disciplina é má. Tenhamos essa disciplina, irmãos, essa disciplina não só da vida devocional em casa, ter horário para oração, horário para leitura da palavra, mas também a disciplina do preparo para o culto. O crente precisa se preparar para o culto. Culto de domingo à noite, que nós reservemos aí um horário para orar por esse culto da noite e que nós não nos envolvamos, que não venhamos nos envolver com nada durante a parte da tarde desse domingo, para que à noite nós possamos estar bem para o culto. Eu fico imaginando aqui um crente que joga futebol a tarde toda, chega em casa às 6h30, toma banho, vem para a igreja, o culto começa às 7 da noite. Esse crente vai ficar o culto inteiro com sono, cansado, bocejando, inquieto. Não cultua. É preciso que se compreenda a necessidade de se preparar para o culto, porque estamos vindo para um culto ao Deus Todo-Poderoso. Além da disciplina, um outro aspecto que nós pecamos muito é o aspecto da reverência. Temos pouca reverência em nosso culto. Eu tenho relatos de irmãos nossos que ficam nas redes sociais na hora do culto, fica jogando jogo pela internet na hora do culto. Isso acontece em toda igreja, acontece em todo local. Só muda o endereço do templo, onde você for, você vai encontrar isso. Falta reverência. Gente que vem para o culto, não vem para cultuar, vem para outros motivos outros. Vamos, a partir desse momento em que não estamos tendo culto público, trazer diante do Senhor um culto reverente quando nos ajuntarmos de novo. Vamos nos preparar para o culto, ter disciplina e vir ao culto com reverência diante do Deus Todo-Poderoso. O hábito da igreja primitiva, por ter nascido em Jerusalém, ali entre os judeus, continuava cumprindo esses 3 horários de oração, cumprindo esses horários de disciplina devocional. Né? Parece que esse era o ponto interessante aqui, que a igreja de Jerusalém ainda observava. Agora vejam vocês, o versículo 2 do capítulo 3 vai dizer que eles encontram na porta do templo um homem coxo que era levado à porta do templo todo dia, diariamente. Né? Então, essa expressão aqui era comum. Esse acontecimento era normal no Oriente, se levar pessoas aleijadas, mendigos, doentes, enfermos, e colocar nas portas dos templos das divindades para lhe pedir a sua esmola. Isso explica-se como estratégia, porque as pessoas estavam entrando nesses templos para adorar suas divindades. E o que se tem aqui no entendimento é que, geralmente isso acontecia mais na saída do templo, as pessoas estavam mais solícitas, mais sensíveis, mais generosas com aqueles que estavam pedindo ali, mais generosas com o próximo, mais solícitas em relação aos problemas do próximo, mais sensíveis. Mas mesmo aqueles que não eram tão sensíveis, ou aqueles que estavam ali apenas por pura aparência,
também doavam, porque faziam isso para se sentirem moralmente superior. Gente, nós temos grupos ideológicos que vivem disso, tentando mostrar para o mundo que são moralmente superiores, nessa questão do trato com o mais desfavorecido, com o menos capaz, enfim, a gente que quer se sentir moralmente superior, eles não amam essas pessoas, querem se sentir moralmente superior. E esse tipo de gente também acabava doando. Então, se colocar o enfermo na porta de um templo era uma questão estratégica mesmo para que esse homem pudesse tirar dali o seu sustento. Né? Também outro ponto importante aqui é a amizade de Pedro e João. Pedro e João estão sempre juntos. Quando Jesus chama-os para o ministério, eles estavam juntos no serviço da pescaria, no negócio de pescaria que eles tinham. Lá em Lucas, capítulo 5, do verso 8 ao verso 10, após Jesus promover aquele milagre da pesca, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Estava ele junto com seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eram pessoas que estavam sempre juntas. A gente vê também no preparo da Páscoa, né? A última Páscoa que o Senhor celebrou com os seus discípulos, ele mandou que João e Pedro preparassem essa Páscoa. Eles estão juntos também a ministrarem aos samaritanos que creram, lá em Atos capítulo 8, a gente vê isso, Atos 8, 14, eles estavam juntos ali ministrando aos samaritanos que creram no Senhor Jesus. E agora estavam juntos, subindo ao templo para a reunião de oração da hora nona, ou seja, das 3 horas da tarde, que era um costume judeu. Aqui. Do versículo 3 ao versículo 10, nós encontramos aqui, irmãos, algumas verdades singulares, importantes, acerca do agir de Deus no meio da igreja, da manifestação desse poder do Senhor no meio da igreja. Olha o que diz o texto para nós, a partir do versículo 3 até o versículo 10. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Louvado seja Deus. Esse texto nos traz algumas verdades interessantes acerca dessa manifestação do poder de Deus no meio da igreja primitiva. A primeira verdade é que os apóstolos tinham vida diante da sociedade. Observem vocês que no versículo 3 ao versículo 5, Pedro vai dizer assim: olha para nós. Pedro chega na porta do templo, Pedro e João estão entrando na porta do templo, eles são agora indagados por aquele coxo, e aquele coxo pede a eles uma moeda, pede a eles alguma coisa que pudesse ajudá-lo na sua subsistência, e Pedro então olha para aquele homem e diz assim: olha para nós, olha para nós. Nós, ao lermos isso daqui, a gente fica um tanto quanto chocado, porque na nossa cultura, na nossa tradição, nós costumamos dizer: não olha para mim, olha para Cristo, não olhe para os crentes, olhe para Jesus. Mas não é bem isso que a Bíblia nos ensina, não. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 2, Paulo vai dizer assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Os crentes são apresentados aqui pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, como uma carta para ser lida por todos os homens. Os homens precisam olhar para você e para mim e ver e observarem Jesus. O homem precisa ver Jesus
em nós. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai escrever aos crentes de Corinto da seguinte forma: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. É fato que somos pecadores, é fato que somos falhos, é fato que existem homens comuns que vivem vidas moralmente falando corretas, é fato. Mas nós precisamos lutar de uma maneira tão ferrenha contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra o nosso eu, contra o nosso egoísmo. Precisamos esmurrar a nós mesmos para que possamos chegar para as pessoas e dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E como isso é difícil, irmãos? É difícil porque nós somos egoístas. É difícil porque temos uma dificuldade enorme em reconhecer que estamos errados. Temos uma dificuldade absurda de admitir que a culpa é nossa. Via de regra, nós procuramos culpados para os nossos erros, procuramos responsáveis pelas nossas falhas ou justificar o nosso pecado, a nossa falha, culpando alguém. A Bíblia vai dizer para nós que precisamos ser imitadores de Cristo. Então, que a gente possa efetivamente dizer isso para as pessoas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra do apóstolo Paulo aqui. A segunda verdade é que Deus agia por intermédio dos apóstolos. A gente não vê milagres sendo feitos pelos demais pastores da igreja. Eles, após o advento da igreja de Antioquia, Paulo faz as viagens dele com Barnabé, não temos relatos de milagres sendo feitos por todo mundo das igrejas, né? Os apóstolos praticavam esses milagres aqui. Agora, vejam vocês, o coxo olha para os dois ali e pede uma moeda. Pedro olha para o coxo e diz assim: eu não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, eu tenho Jesus. Irmãos, nós temos requinte, nós temos luxo, nós temos templos grandes, confortáveis, mas nos faltam duas coisas. Nos falta a autoridade para dizer às pessoas: olhe para nós, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nos falta isso. Nos falta também a autoridade espiritual. A gente tem o ouro e a prata, mas nos falta a autoridade. Nos falta a autoridade. E ali os apóstolos eram o meio pelo qual o Senhor fazia o seu mover, a sua manifestação. E ele agia por meio dos apóstolos, sempre em nome de Jesus. O versículo 6 do capítulo 3 de Atos, que já diz assim: porém, ele disse: não possuo nem prata nem ouro, o que tem te dou, em nome de Jesus, o Nazareno anda. Em nome de Jesus, porque o milagre é feito em nome de Jesus, o poder pertence a Jesus. Observem, não há aqui qualquer ostentação dos apóstolos, não há aqui nenhum tipo de engrandecimento dos apóstolos. Eles não se apresentam aqui como grandes homens, como grandes vultos, como grandes curadores, como homens cheios do poder. Eles não se aparecem aqui dessa forma, eles se apresentam como instrumentos. Em nome de Jesus andam. Paulo faz questão, Pedro faz questão de afirmar isto aqui no capítulo 3, no versículo 12. Vejam vocês, Atos capítulo 3, versículo 12, Pedro vai dizer assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito isto? Pedro diz para o povo: não fomos nós que fizemos isso, não é fruto da nossa piedade, não é pelo nosso mérito. Foi Jesus que fez isso aqui. Foi Jesus que fez isso aqui. Houve aqui também o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 5 e versículo 6. Eu quero te convidar a ir lá em Isaías 35, versos 5 e 6 comigo. Isaías 35, versículo 5, versículo 6, a palavra diz: então se abrirão os olhos aos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos
e as línguas dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, os coxos saltarão como cervos. Esse coxo entra no templo pulando, cantando, louvando e glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. É um cumprimento aqui de uma profecia. A terceira verdade que esse texto nos apresenta nessa questão da manifestação do poder de Deus, nessa parte do milagre, né, que é a primeira seção do capítulo 3 aqui, é o impacto que uma vida transformada causa. Vejam, versículo 9 em diante do texto de Atos, capítulo 3, a palavra vai dizer assim, Atos 3,9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentando a porta formosa do templo, e encheram-se de admiração e assombro por isso que lhes aconteceram. A vida piedosa dos apóstolos é apresentada aqui de uma forma bem clara, né? Estavam indo ao templo e antes de entrar para o seu culto, ele é interrompido por esse coxo. O natural seria ele dizerem assim, eu não tenho dinheiro, e entrar, ir para o culto, para não perder tempo, para não se atrasarem para o culto. Eles não se importam com isso. Eles param, dão atenção ao coxo e dizem assim para o coxo, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho Jesus e esse eu te dou. Eles gastam tempo com aquele coxo ali, mas também fica uma ressalva aqui. Eles provavelmente também não estavam atrasados para o culto, como nós, né? Chegamos atrasados no culto com tanta frequência, né? Como eu comentei com relação à reverência, chegar atrasado no culto é falta de reverência, além de ser falta de educação também, né? Mas aqui o apóstolo quebra a sua rotina religiosa para assistir a esse enfermo e o curado passa a louvar a Deus. As pessoas reconhecem a glória de Deus, ali, o poder de Deus que agiu, e a mudança na vida daquele homem aleijado. Essa mudança ela é física, porque aquele homem ele estava fisicamente debilitado, um homem que era coxo, um homem que não andava e que esmolava a porta da igreja, estava ali diariamente, todos o conheciam. Todos o conheciam como o coxo que ficava à porta da igreja no horário da oração da hora nona. Agora esse homem estava curado. Mas esse homem também foi transformado espiritualmente, ele entra no templo pulando e cantando. Ele agora não está mais na porta do templo sem participar da celebração, reclamando, murmurando, pedindo. Ele agora entra no templo pulando, entra no templo cantando, entra no templo louvando a Deus. Irmãos, uma vida transformada, ela causa impacto. Aqui no versículo 10, o texto vai dizer para nós que eles se encheram de admiração e assombro. O verso 11 vai dizer que o povo ficou atônito, assombrado, admirado, pasmo com o que viram ali. A vida transformada, ela causa impacto. Que as nossas vidas transformadas possam causar impacto nessa sociedade doente, nessa sociedade doente. A primeira parte do texto de Atos, capítulo 3, nos trata desse milagre aqui. Mas o texto não para aqui, continua a partir do versículo 11 e agora continua com a mensagem. Tem um milagre ali, e o milagre atrai as pessoas para Pedro e João. O milagre, ele tem esse objetivo, ele tinha esse propósito na igreja primitiva. Já falei aqui que os milagres na igreja primitiva eram feitos pelos apóstolos, né? Mas eles tinham um propósito, o objetivo das manifestações poderosas de Deus na igreja primitiva era glorificar o seu nome, porque tudo Deus faz para a glória e honra do seu nome, atrair as pessoas para o evangelho. Esse era o objetivo, o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, da autenticidade à administração feita pelos apóstolos. Mostrar que o poder do Espírito Santo, que agora estava sobre os apóstolos, e operava esses milagres aqui na igreja primitiva. Era esse o objetivo. Se nós estudarmos a história da igreja, a gente vê que esses milagres eles foram diminuindo em número no decorrer da história, porque os milagres têm propósitos. Os milagres não são feitos
para o engrandecimento do homem, não são feitos para a glória do homem, não são feitos para a honra do homem. São feitos para a glória de Deus, são feitos para atrair as pessoas ao Evangelho, são feitos para dar autenticidade à sua mensagem, às suas mensagens. Entretanto, o milagre, por mais que ele cause assombro, por mais que ele cause surpresa, espanto, admiração, ele não tem poder de converter as pessoas. Ninguém se converte com meio de milagres. É preciso ouvir a palavra, preciso ouvir pregação. O milagre, ele abria portas à pregação, mas ele não era a pregação. Ele abria portas para o Evangelho, mas ele não era o Evangelho. E aqui nos cabe uma reflexão. Vamos olhar para a igreja primitiva de novo. Nós não vemos a igreja primitiva fazendo campanhas de prosperidade, cruzadas de milagres, cultos da vitória. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas pastor, as igrejas que fazem isso são muito bem frequentadas. E eu respondo para você, meu irmão, o Evangelho não é pragmático. É por isso que Jesus Cristo nos ensinou que a porta ela é estreita, que o caminho ele é estreito, porque o Evangelho não é pragmático. Essas coisas não são o Evangelho. E se nós quisermos copiar alguém, devemos pensar em copiar a igreja primitiva, com vida de oração, vida de temor e vida de submissão à palavra, vida de comunhão. Essas coisas devem ser imitadas pela igreja e não essas coisas modernas que não encontram eco nas Escrituras. Não se encontra na igreja primitiva, em nenhuma delas, nem nas igrejas que os apóstolos escrevem cartas depois, cultos com cruzadas de milagre, festival de cura, libertação, prosperidade, vitória. Não se encontra isso. De onde isso saiu, gente? Isso é rito pagão, isso vem do paganismo, isso é mistura religiosa, isso é sincretismo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesses dias de dificuldade a gente possa ter uma vida mais consagrada ao Senhor em oração, uma vida devocional mais disciplinada, uma vida de reverência a Deus, de temor a Deus, de comunhão com os nossos irmãos. É isso que a gente precisa copiar lá da igreja primitiva. Pedro então começa a sua mensagem aqui. O versículo 12, Pedro começa combatendo a tendência à idolatria, que é comum em todo o povo. Vejam vocês, versículo 11 o texto vai dizer que o coxo se apegou a Pedro e a João e todos ficaram olhando para Pedro e João. E aí Pedro vai dizer em Atos capítulo 3, versículo 12, Pedro diz assim, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelita, por que vos maravilhais disto e por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pedro aqui deita por terra a idolatria. A tendência é as pessoas darem ao homem a glória e a honra pela manifestação do poder de Deus. O povo se reúne para ver o milagre, estava inclinado a dar a Pedro e a João mérito pelo prodígio que havia acontecido ali. Vale lembrar que em Samaria, pertinho ali de Jerusalém, havia um homem chamado Simão, conhecido como Grande Poder, que fazia sinais, fazia prodígios. E quando Pedro e João vão a Samaria juntos, ministrar ali a quem tinha crido em Jesus, impõe a mão sobre aqueles homens, os homens que tinham aceitado a Cristo como Salvador recebem o Espírito Santo após João e Pedro impor as mãos sobre eles. O Simão fica admirado e pede a João e a Pedro que façam o mesmo com ele e oferece dinheiro a Pedro e a João. E Pedro diz assim, você não faz parte desse ministério, seja o seu dinheiro para a sua ruína ou para a sua perdição, dependendo da tradução que você tem na sua Bíblia em casa. Pedro, em momento algum, puxa para si a glória pelo milagre. Irmãos, propaganda acerca de milagres, propaganda acerca de feitos, propagandas de homens pretensos, homens poderosos espiritualmente, isso é contrário ao ensino da Escritura. A Bíblia Sagrada não nos orienta a fazer isto, dizer que vai ter alguém poderoso na minha igreja que vai curar alguém, um grande festival de cura e milagre. Isso é antibíblico, a Escritura não nos ensina a fazer isso. O poder de Deus e a glória é de Deus. Aqueles que acendem holofotes sobre si mesmos estão atraindo para si não só a luz e os olhares dos homens,
mas também estão atraindo para si a condenação. Por isso que Pedro diz, não foi pelo nosso poder, não foi pelo nosso poder. Essa é a introdução da mensagem do apóstolo Pedro no seu segundo sermão, que esse é o segundo sermão pregado por Pedro aqui no livro de Atos. Então Pedro começa a sua mensagem. E a mensagem de Pedro é fundamentada na Escritura e centrada em Jesus. Tal qual o seu primeiro sermão. Lembram? Estudamos aqui há 2 domingos atrás, o sermão, a mensagem que transforma o mundo, que o mundo precisa ouvir, é fundamentada na Escritura, centrada em Jesus, que chama o homem ao arrependimento. Nós encontramos esses mesmos elementos aqui nesse sermão do apóstolo Pedro. Então vejam vocês. Pedro começa o seu sermão com uma referência à Escritura. Ele vai dizer assim no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a Jesus Cristo. Ele diz, quem fez esse milagre foi o Senhor, e leva a referência para Abraão, Isaac e Jacó. Em seguida, ele vai fazer uma referência a Cristo, vai dizer assim, a quem Deus ressuscitou. No versículo 15, Pedro disse aqui, a quem Deus ressuscitou. E vai dizer que, de que nós somos testemunhas. Jesus ressuscitou e nós somos testemunhas. E foi Deus quem testemunhou Jesus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, foi quem ressuscitou Jesus. E nós somos testemunhas disto, de que Jesus ressuscitou e que foi Deus quem o glorificou. O poder da cura pertence a Jesus. Ele apresenta de uma forma muito clara aqui no capítulo 3 de Atos, verso 16, Pedro diz assim, pela fé e em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, agora vedes e reconheceis. Jesus fez o milagre. Jesus operou o grande feito. Aqui Pedro, ele se refere à Escritura, se refere ao Pai, se refere ao Filho, um sermão fundamentado na palavra, o sermão de Jesus Cristo é o centro. Quando Pedro faz isso, ele continua centralizando essa mensagem em Jesus, quando ele vai dizer que Jesus Cristo, ele foi anunciado pela lei e foi anunciado pelos profetas. Vejam vocês aqui, Atos capítulo 3, verso 22, Deus vai dizer assim, disse na verdade Moisés, o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis e tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvia esse profeta será exterminado do meio do povo. Aqui Pedro fundamenta o seu sermão na lei, dizendo que Jesus Cristo é esse profeta predito por Moisés no Pentateuco, na lei. Pedro vai fundamentar o seu sermão na palavra e colocando Jesus como centro, dizendo que os profetas falaram acerca de Jesus. Vejam vocês, versículo 23, Atos capítulo 3, verso 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também, anunciaram estes dias. Vejam vocês, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Os profetas falaram de Jesus, a lei falava de Jesus. Pedro fundamenta a sua mensagem na lei de Moisés, Pedro fundamenta a sua mensagem na profecia, no dito dos profetas, nas ministrações dos profetas, nas palavras dos profetas, assim como Jesus disse que a lei e os profetas falavam de Jesus. E Pedro vai então, além de colocar essa mensagem centralizada na Escritura, em Cristo e fundamentada na Escritura, ele vai fazer uma referência interessante aqui ao privilégio que o povo de Israel tinha por causa da aliança. Vejam, Atos capítulo 3, verso 25. Vós sois filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui Pedro fala do grande privilégio que o povo judeu teve. O povo judeu, descendente de Abraão, as alianças, as promessas, receberam a lei por meio de Moisés, que privilégio. Tiveram os profetas
Os profetas não anunciaram nada em nações estrangeiras, só anunciaram ao povo de Israel e para o povo de Israel. O templo, o sacerdócio, as cerimônias, o culto, as celebrações, quantos privilégios que esse povo aqui teve, e todos esses privilégios falavam do descendente de Abraão, no qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, e esse descendente é Jesus. É Jesus. E esse é um grande privilégio que o povo deveria reconhecer e aproveitar. Mas Pedro também vai fazer referência a uma questão interessante aqui. Ele vai lembrar o povo que esses profetas diziam que o Cristo deveria padecer. Vejam vocês, Atos capítulo 3, verso 18. Atos 3, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, a morte do Messias não foi algo que o povo desconhecesse. Não era um fato da ignorância, porque todos os profetas anunciaram que o Messias deveria padecer. Então, aqui Pedro, ele fundamenta a sua palavra na Escritura, mas ele coloca Jesus como o centro da mensagem. Ele começa a mensagem combatendo uma possível idolatria do povo em relação ao seu nome. Isso é importante, porque se fosse hoje, nós diríamos assim: fui eu que fiz o milagre, eu sou todo poderoso, a minha igreja é a igreja mais espiritual, eu sou o homem mais espiritual da cidade, vem para a minha igreja, e aí por aí as coisas, como nós sabemos que acontecem hoje. Pedro diz: não fomos nós, foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó que glorificou a Jesus. E Jesus operou esse milagre, o Senhor fez esse grande milagre aqui. Então ele começa ali a fundamentar a sua mensagem na palavra de Deus e centralizando essa mensagem na pessoa de Jesus Cristo. Em seguida, Pedro, ele confronta o judeu, porque a mensagem da igreja primitiva era a mensagem de confronto, era a mensagem que chamava ao arrependimento, porque este é o Evangelho. Confronta o homem com o seu pecado, chama ao arrependimento e o conforta com a graça e com o amor de Deus em Cristo Jesus. Observem vocês Atos capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim para nós: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e o negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedestes o homicida. Desastes que mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Aqui, o apóstolo Pedro faz 5 acusações muito graves contra o seu povo. A primeira é que o povo havia traído o Messias. Quero relembrar aqui aos irmãos que Pedro estava numa reunião de oração no templo judaico. Na hora nona, o templo provavelmente estava muito bem frequentado e muitos daqueles homens que estavam ali se fizeram presentes no julgamento em que libertaram Barrabás e condenaram Jesus. Muitos que estavam presentes ali estavam presentes no Calvário também, vendo Jesus sendo morto. William Barclay vai dizer em seu livro, no comentário do livro de Atos, que a crucificação de Cristo foi o maior crime já cometido na história da humanidade. Foi um grande crime, porque crucificaram um inocente, crucificaram alguém que não fez nada de errado, crucificaram o Filho de Deus. Ele vai dizer aqui, o apóstolo Pedro, no versículo 13, na parte B de Atos capítulo 3, que eles traíram o Messias. Mas vai dizer mais, vai dizer que eles negaram perante Pilatos. Negaram perante Pilatos. A segunda acusação é que eles negaram o justo, o santo de Israel. Jesus é o justo, o santo. E eles negaram. Eles negam e traem perante Pilatos. Mas perante todo o povo, eles negam aquele que é santo e aquele que é justo. A terceira e a quarta acusação aqui é que eles acolhem o homicida. Eles rejeitam o santo, eles rejeitam o justo e abraçam o homicida. Os crimes cometidos por Barrabás não eram crimes pequenos, não foram crimes de menor gravidade, não. Foram crimes muito graves, muito sérios. E esses religiosos judeus, que é para quem Pedro está se reportando agora, foram pessoas que negaram Jesus perante Pilatos, traíram Jesus perante Pilatos, negaram o justo e santo, escolheram o homicida
e a quinta acusação é com certeza a mais grave. Eles mataram o autor da lei. Mataram o autor da lei. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 1 adiante, a palavra diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que se fez. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 16, a palavra diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O autor da vida, o Criador de todas as coisas. A razão de existir de toda a criação. Eles pregaram na cruz. Essa é a acusação. É nessa linha que William Barclay vai dizer que este foi o pior crime já cometido na história da humanidade. Após esse confronto ali, o apóstolo Pedro chama o povo ao arrependimento. Vejam vocês, Atos, capítulo 3, verso 19, a palavra diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é algo necessário. O homem que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele se arrepende. A conversão é uma mudança de vida brusca, radical. O arrependimento, ele afeta a nossa vida de uma forma plena, absoluta. Em primeiro lugar, o arrependimento, ele afeta o nosso passado. O texto vai dizer aqui que os nossos pecados serão cancelados. Aqui no texto de Atos, capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O cancelar pecados aqui, a palavra é apagado os vossos pecados. O que Pedro tem em mente é um papiro, onde os nossos pecados são escritos. A tinta usada no papiro era uma tinta que não tinha ácido. Então, essa tinta ela não penetrava no papel, não penetrava no papiro. Então, quando alguém escrevia algo sobre o papiro, a tinta ficava sobre o papiro. Se você pegasse um pano úmido, uma esponja úmida, e passasse sobre o papiro, aquela tinta saía do papiro, porque a tinta não penetrava no papiro. Essa é a ideia de apagar o pecado aqui. Seus pecados serão apagados. Então, essa aqui é o nosso passado é afetado com o nosso arrependimento, que os nossos pecados são perdoados. A palavra diz para nós que o Senhor joga os nossos pecados e dele não se lembra. O Senhor apaga os nossos pecados e dele não se lembra mais. Afetará o nosso futuro, porque as nossas vidas agora ficam na mão do Senhor. Ao Senhor pertence o futuro, nele devemos confiar, devemos descansar nesse futuro, esperar nesse futuro, crer que Deus está no controle de tudo isso. E no futuro também pode ser que nós venhamos a tropeçar. O Evangelho, a primeira carta de João, no capítulo 1 João, capítulo 1, no versículo 8, João escreve assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade nos traímos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. João está dizendo aqui que mesmo depois de lavado e remido, salvo em Cristo Jesus, nós ainda tropeçamos. Nós pecamos, irmãos. Pecamos por meio de palavras, atitudes, magoamos pessoas, desejamos mal às pessoas, pecamos por meio de pensamentos. São pecados. Então não é verdadeiro aquele discurso moderno que está hoje na boca de alguns pregadores modernos, que dizem que nós não somos mais pecadores, agora somos justiça de Deus. Isso é heresia, irmãos.
Essa heresia é pesada, grosseira, porque não é isso que a Bíblia vai nos dizer, não. É uma deturpação do texto de 2 Coríntios, capítulo 5. É absurdo. Nós precisamos de Jesus, porque os nossos pecados do passado foram perdoados por Ele. Os nossos pecados do futuro também serão perdoados por Ele. Já foram perdoados por Ele, são perdoados por Ele. Aleluia. Pedro aqui não massageia o ego dos seus ouvintes. Ele prega uma mensagem onde a Escritura Sagrada é a base, é o fundamento. Onde Jesus Cristo é o centro e é a chamada ao arrependimento. A palavra de Deus vai dizer para nós aqui no capítulo 4, no versículo 4, que naquele dia o número de membros da igreja de Jerusalém subiu para 5.000, ou seja, aqui nós tivemos 2.000 convertidos, provavelmente, sem qualquer tipo de artifício moderno, estratégias mirabolantes, métodos mirabolantes. O poder de Deus, a manifestação do poder de Deus no meio da sua igreja. Vamos orar ao Senhor, nos pedir a Deus que nos abençoe e nos dê essa graça, esse poder, esse avivamento. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra. Nós te louvamos, porque o Senhor tem caminhado conosco até aqui. Pedimos, ó Deus, aviva a Tua obra, Pai. Aviva a Tua igreja. Ó Deus, abençoa o Teu povo. O Senhor conhece os nossos falhas, nossos pecados, mas nós cremos que o Senhor já nos perdoou e pedimos, ó Deus, um renovo. Renova-nos na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá disciplina, Pai, disciplina devocional, nos dá reverência diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá coragem para pregar o Teu Evangelho, Deus. Nos dá intrepidez, Pai, para abrir a boca e falar do Teu amor, para glorificar Teu nome, Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical. Quero convidar você para o nosso culto e logo mais às 19 horas. Você esteja conosco e cultuando a Deus em sua casa, nesses dias em que não podemos ter cultos públicos, mas cultuando Deus vivo, glorificando o Teu santo nome. Tenha um bom domingo, um bom almoço, paz de Cristo a todos, que Deus todos